Olá pessoal, esse é o vídeo sobre o seminário HTML5, sobre a orientação do professor Bruno Nascimento. A matéria, a disciplina é Tech Web, Técnicas de Web. Esse que vos fala é o Márcio Lopes, e tem também os alunos do grupo, Reinaldo Vital e o Wallace Silva. Formulários. O elemento form HTML é usado para selecionar diferentes tipos de entrada de dados, permitindo a interação entre o cliente, navegador e servidor no preenchimento de campos, clicando em botões e passando informações. O que define o formulário é a tag form. Valores em cores. Cores em HTML são definidas usando o hexadecimal X, notação para a combinação de vermelho, verde e os valores de cor azul, RGB. Exemplos de cores. Aí você tem no seu vídeo color em hexa, color RGB. Vou estar pegando a cor azul, que é a quarta de cima para baixo que está aparecendo. Ela em hexadecimal vai ser hashtag 0000FF. E em RGB vai ser 0, 0 e 255. Aqui temos alguns nomes de cores e a sua especificação é hexadecimal. Segue abaixo um código HTML que representa a cor na página. Observe que nessa primeira linha de exclamação do Doctype HTML, eu vou estar informando ao navegador que a gente vai estar usando HTML5. E abaixo vem o código. Aplicando datas em HTML5. Input type date name user date, aplicando data e hora, date time em HTML5. Esse campo abre um calendário para escolher a date, a data no caso, e ainda é possível setar a hora. O exemplo mais claro dele é o input name calendário type date time. Aplicando type igual date time local em HTML, input type datetime local. O XHTML foi descontinuado. Depois do HTML4 veio o XHTML, que foi a W3C que criou, junto com alguns outros órgãos. E ele está sendo substituído no momento pelo HTML5. E tem um tempo aí para os navegadores se adaptarem a essa nova linguagem de marcação. Validação endereços de e-mail. Para envolver os navegadores dos usuários para validar endereços de e-mail com HTML5, usamos o código a seguir. Aí na tela aparece o código, sempre setando para o doctype HTML, que é HTML5. Inserindo meses com HTML5. Uma das novas mudanças que estão sendo introduzidas no HTML5 é o suporte para o mês, como um tipo de elemento de entrada de primeira classe. A introdução deste novo tipo de entrada permite que os desenvolvedores web obtenham o valor do elemento de entrada com uma string que representa o mês. O mês tipo de entrada é um tipo que representa um controle que suporta valores de captura mês, como uma string em uma página HTML. Observe no seu vídeo o exemplo. Número de entrada, descrição. A tag número de entrada permite que você solicite um valor numérico em sua forma. O browser que suporta ele deve exibir algum tipo de sequência numérica que deixa claro que o número é esperado neste campo de entrada. Ao utilizar o min e o max como atributos, os desenvolvedores web podem controlar a entrada. Por padrão, o navegador exibirá uma caixa de seleção com apenas inteiros positivos e negativos e zero. Para solicitar valores fracionários, você deve incluir um número mínimo ou valor máximo que não é inteiro, como 1,5, ou definir o atributo passo para algo maior ou menor do que 1, o padrão, como o 0.1. Suporte número de entrada web browser. Neste momento, só o Opera 9+ suporta o tipo de número de entrada com uma caixa de seleção. Todos os outros navegadores exibem uma caixa de texto. Você ainda pode usar esse tipo de entrada. Vai ter que validar se o conteúdo for um número com um script ou CGI.
Input number usage, form input type number, fecha o form. Usando a tag range. A fim de criar um slider em uma página da web, estamos habituados a escolher entre JavaScript ou Flash como nossa solução. HTML5 está aqui para salvar milhares de bytes em seu código, com o novo tipo de entrada type igual a range, input, controle slider será nativo como lista suspensa. Tipo de entrada search, pesquisa. As informações na web estão crescendo a cada segundo. Desde que o Google redefiniu pesquisa no final dos anos 90, encontrar informações através do diretório organizado está morto. Hoje podemos identificar uma caixa de pesquisa em quase todos os sites de conteúdo rico. Em HTML5, podemos definir uma caixa de texto como uma caixa de busca, em vez de uma caixa de texto normal. O que você pode realmente fazer para a sua caixa de pesquisa é o seguinte: ID de entrada igual a mais search, type igual a pesquisar. A tag tel. Podemos usar o componente de entrada com type igual a tel para criar um campo de entrada de número de telefone. E aí tem o código no seu vídeo, como exemplo, dentro de um formulário, usando a tag label. Usando a tag time. O tempo elemento contém a data em duas versões. Uma versão atualizada em um formato legível por máquina e uma versão em um formato legível. Aí tem um exemplo de data do dia 5 de março de 2014, que foi quando esse slide foi criado. Tipo de entrada URL. O tipo de URL é usado para campos de entrada que devem conter o endereço URL. O valor do campo URL é automaticamente validado quando o formulário é enviado. Aí tem um exemplo que aparece no seu vídeo: input type igual a URL name, o nome da homepage. Tipo de entrada semana. O tipo de entrada week, semana, permite que o usuário selecione uma semana e um ano. Input type week, name week, year. Esses são os elementos novos que nós estaremos falando sobre o HTML5. São 3 elementos. Vamos começar com o datalist. O elemento datalist, novo no HTML5, mostra uma lista de elementos predefinidos como opção para uma caixa de entrada de texto. Caso o browser não suporte este componente, ele pode exibir os elementos que compõem o datalist em forma de texto simples. Dentro do elemento input, o atributo list faz referência ao elemento datalist através do seu ID, e cada elemento de um datalist é identificado pelo elemento option. E tem um exemplo que está aparecendo no seu vídeo: input, list, browser, datalist, ID, browser, e segue o código. Esse é o segundo elemento que a gente vai estar falando, keygen. O elemento keygen já era suportado por alguns navegadores, mas agora é oficialmente incluído no HTML5. Ele indica um par de chaves público-privadas, um dos métodos de criptografia mais difundidos. A chave pública pode ser enviada através de um formulário, e a chave privada é conhecida apenas pelo seu usuário. Aí esse código está dentro do form action, como você pode observar na tela do vídeo. Esse é o terceiro elemento que a gente vai estar falando do caso dos elementos novos em HTML, output. O elemento output representa o resultado de um cálculo de uma operação. O atributo for indica os campos envolvidos na operação. Nesse exemplo a gente colocou 2 valores que, clicando em enviar, vai ser multiplicado. Também é feito dentro do form action. Eu usei a bibliografia como básica, seria o WTC School, o Leandro Loyola, WordPress, que é um blog pessoal desse rapaz, Leibs, O'Reilly, e-mail about, webdesign.about, HTML5, tags, HTML IT, page 19284 e o Flatchart. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo. O nosso grupo falou sobre algumas tags do HTML e algumas que estão sendo novas no HTML5. Os browsers, como eu falei, os navegadores têm um tempo para se adaptar a isso. Espero que tenham gostado do vídeo.
Obrigado. Até a próxima.